Saiu faz uns meses o relatório SPIVA, que é um relatório que mede a performance dos fundos de investimento, tanto dos Estados Unidos quanto da América Latina, com relação ao benchmark, ou índice de referência. Ou seja, nos Estados Unidos, com relação ao S&P 500, no Brasil, com relação ao índice Bovespa. E eu adoro quando saem essas pesquisas, porque é impressionante como é vendida uma imagem de fundos de investimento, do mercado financeiro em geral. E quando você analisa a realidade, os números frios, a coisa toma uma outra figura. E eu já vou mostrar para vocês os resultados desse relatório, né, que pegou o final ali de 2022 e 22 e analisou o último ano, últimos 3 anos, 5, acho que 15 e 20. Eu já vou mostrar. Mas antes de mostrar, eu queria que você pensasse, nas pessoas que trabalham no mercado financeiro, nas empresas, e trabalham em fundos de investimento. E a imagem que a gente tem é uma imagem real, que são pessoas extremamente competitivas, pessoas com formações incríveis, pessoas com habilidade enorme, pessoas que têm acesso a informações que nós não temos, pessoas que têm acesso a ferramentas que nós não temos, capital, e isso é importantíssimo. E como eu disse, são extremamente competitivas, muitas são workaholics, trabalham, gostam tanto do trabalho num nível que não é saudável para elas ou para a família delas. Esse é o tipo de pessoa que trabalha nesses fundos de investimento. E pensando nisso, em todas essas vantagens que essas pessoas e empresas têm, eu queria que você, antes de ver o resultado, pensasse quanto por cento do tempo, quantas vezes, comparando, né, ano por ano, quantas vezes essas pessoas, esses profissionais e essas empresas batem o índice de referência. Então, se você tem um fundo de ações, seria realmente muito idiota você não bater um investimento simples num ETF de índice, certo? Então, com todos esses recursos, toda essa inteligência, toda essa competitividade, quanto por cento do tempo você acha aceitável bater o seu benchmark? Eu diria que pelo menos mais da metade do tempo você teria que bater esse benchmark, né, e numa margem muito grande para fazer valer a pena o tanto de gasto, né, tanto de tempo e dinheiro gasto com esse tipo de recurso, e ferramenta, e tempo e marketing para divulgar os fundos, etc. Dito isto, né, e se você pensou na sua porcentagem que você acharia aceitável, dito isso, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar os relatórios, para a gente ver exatamente quantas vezes esses fundos, esses profissionais conseguiram bater o benchmark. Aqui estamos, né, no relatório SPIVA dos Estados Unidos. Aqui, né, esse é no final de 2022. Então a gente vê aqui, vamos ver os gráficos que é mais fácil de comentar. A percentagem de fundos de ações de blue chips, né, de large cap, que foram pior do que o índice S&P 500 a cada ano. Vamos lá, eu falei, né, que eu aceitaria, né, que metade deles tinha que ser melhor. Então vamos ver aqui qual a porcentagem que foi pior a cada ano. E aqui é um negócio realmente incrível. Isso considerando só um ano, né, quanto o fundo foi pior naquele ano do que o índice. Então a gente vê aqui, né, uma média muito alta, 65, aí sobe 75, aí quando vai abaixo da metade, né, então aqui mais da metade dos fundos foi melhor do que o índice. Mas são instâncias raríssimas, você vê que na maior parte do tempo é mais da metade que vai pior do que o índice. E em 2022 não foi não foi diferente. 51% dos fundos nos Estados Unidos foi pior do que o índice S&P 500. Eu quero mostrar para vocês quando a gente coloca isso num tempo maior ainda. Isso foi só considerando o próprio ano. Mas quando a gente coloca mais anos na jogada, aqui, a gente tem aqui a comparação, né? 1 ano, 3 anos, 5, 10, 15, 20 anos. Qual a porcentagem que vai pior do que o índice, baseado em retorno absoluto? E aqui a gente tem um monte de tipo de fundo, né? A gente tem todos os fundos domésticos, ou os fundos large cap, mid, small cap. A gente vai vendo, né? Tem fundos que são focados em mid cap de crescimento, mid cap de valor, fundos de real estate, que é imóveis, todo tipo de fundo tá aqui nessa comparação. E, né, na média, 1 ano é aquilo que a gente viu, né? Cerca de metade ou mais fica abaixo do índice de referência. Quando a gente vai para
vamos pular para 5 anos, né, que é um prazo curto ainda. Mas você vê que já pula para 88%, né, nos fundos gerais, já fica abaixo do índice de referência. E você vê 86, 64, 70, 87. O menor, né, o que foi melhor foi isso aqui, 58% dos fundos small cap de crescimento, né, de 600 ações de crescimento, teve um resultado, né, 58% deles foi pior do que o índice de referência. Aí, no caso, seria o índice de referência, né, ele lista aqui qual que é o índice de referência para cada tipo de fundo. Então, você vê que você entrar num fundo de investimento é algo, você está com a estatística contra você. A grande, esmagadora maioria, em 5 anos, né, em um ano, você já tem uma chance maior de entrar num fundo que vai ter uma performance ruim. Em 5 anos, cerca de 70%, 80%. Se você pula para 20 anos, é incomum você ter fundos, né, você ter menos de 90% aqui dos fundos que conseguem superar, que conseguem ser melhores que o índice, né? 92 é pior, 94% é pior, 94%, 86% aqui, large cap. O que vai melhor aqui, vamos ver. Acho que é o índice de imóveis. Não, é esse aqui. É o SP500. Né, os fundos de large caps, né, as 500 maiores, baseado em valor. Né, não são as de crescimento, são as baseadas em valor. 86% desses fundos, em 20 anos, vão pior do que o índice de referência. Então, como eu estava falando, né, a gente tem essa imagem de profissionais com ferramentas e capital, expertise e informações privilegiadas. No final das contas, no longo prazo, mesmo no curto prazo, eles não conseguem bater esse índice. E vamos, uma comparação rápida aqui, tem o SPIVA da América Latina, também de 2022, e a gente pode ver também o percentual dos fundos que foram superados pelo benchmark. E aqui temos, né, 1 ano, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, dependendo da cor da barra. Então temos renda variável no Brasil também, só em 1 ano, né, 60%. E quando você vai para 10 anos, 90% foram superados. Large cap, também bem parecido. Por algum motivo, em 1 ano, né, teve um ano muito ruim aqui, mas também, em 10 anos, 80% deles são superados. Aí tem mid cap do Brasil, mesma coisa. Dívida corporativa, mesma coisa. Dívida pública, ou seja, você investir em fundos de investimento, você geralmente incorre em taxas a mais, restrições do fundo a mais, que fazem que, mesmo que você entre num fundo de dívida pública, né, de tesouro direto, é melhor você investir diretamente na fonte, ou seja, num ETF de índice, ou comprando o tesouro direto mesmo, porque a chance do fundo ser superado pelo benchmark é absurdamente grande, e quanto mais passa o tempo, pior fica. E a gente tem aqui embaixo também os fundos large cap também. Aqui já são 5 anos. Pera, deixa eu achar um gráfico melhor para isso. Era isso mesmo. Achei que tinha um gráfico melhor, mas o primeiro gráfico é o que eu tinha. Achei que tinha para prazos mais longos do que 10 anos, mas não, ele parou em 10 anos que já chega a 90% aqui, né? Ou passa 90% dos fundos superados. Imagina se você fosse para 15 ou 20 anos. Então, a conclusão disso que eu queria, né? A mensagem que eu queria passar são algumas. Primeiro, por que que isso acontece? Por que que a gente tem provas, né? Ano após ano saem notícias, saem esses relatórios mostrando que os fundos vão pior do que o índice de referência, né? O índice de referência, você investir num ETF, por exemplo, você vai pagar muito menos taxa. É muito simples você fazer isso no home broker, você coloca o dinheiro, tira o dinheiro quando você quiser e você vai ter uma performance melhor. Então, por que que os fundos, né? Tem tanta gente investindo em fundo? E isso é uma questão que acontece repetidamente, não só no mercado financeiro, mas em diversos mercados, em diversas questões de venda de curso ou venda de produtos, venda de fundos, que não passa de um produto. A narrativa é muito mais sedutora do que o número frio. Então, se você tem uma narrativa bonitinha, você pega um fundo e você conta uma historinha bonitinha, que ele tem
né, as informações muito boas, ele tem uma técnica de investimento mirabolante, e são os melhores profissionais do mercado. É muito fácil você vender uma narrativa assim, mais fácil do que você chegar e falar, só coloca o seu dinheiro no ETF aí, né, e vai colocando dinheiro e pronto, você vai ter uma performance boa, aqui estão os números, vê essa planilha. Ninguém quer fazer isso, ninguém quer ter esse trabalho. É muito melhor você ouvir uma historinha bonitinha, e a gente adora cair nessas histórias, a gente adora acreditar nesses contos, quase conto do vigário. E o Warren Buffett tem uma frase muito boa numa das reuniões que ele faz com o pessoal que investe na empresa dele. Acho que todo ano ele tem reunião. Ele e o parceiro dele, o Charlie Munger, respondem perguntas e tudo. Uma das coisas que ele fala é em Wall Street, e eu imagino que na Faria Lima seja a mesma coisa. A sua habilidade de vender uma ideia ou um produto vai te levar muito mais longe do que sua habilidade com números, sua habilidade financeira. Você vai fazer muito mais dinheiro para a empresa que você trabalha em Wall Street ou na Faria Lima se você souber vender do que se você realmente for bom em fazer dinheiro com investimento. Essa é uma ideia muito importante para a gente não cair nessas histórias de cara. E essa é outra lição que eu queria deixar aqui. Se você vai investir num fundo, ou pior ainda, você vai entrar numa ideia de investimento de algum influencer, de alguém que você viu na internet, de alguém que vende curso, você precisa ver o que essa pessoa tá afirmando. Você vê se essa afirmação é razoável ou se ela é espetacular e você exigir evidências de acordo. Se você tem um fundo que chega para você, ou uma pessoa, um influencer, que chega e fala: Não, eu consigo superar o índice Bovespa consistentemente. Agora você sabe que essa é uma afirmação espetacular e você precisa de provas espetaculares para acreditar nisso. E ainda assim você precisa ter certeza que, por exemplo, uma pessoa não é incomum, não é impossível você superar o Ibovespa num prazo, digamos, de 5 anos. Mas se você cavocar um pouco mais a fundo, você pode ver que essa superação foi tudo porque teve um investimento que deu muito certo e o resto foi medíocre. Por exemplo, uma pessoa que investiu em Magazine Luiza em 2015. Se ela investisse só em lixo o resto da carteira, tudo bem, porque a Magazine Luiza foi tão absurda naquela época que ela ia ter um rendimento que ela poderia mostrar durante anos, né? Um rendimento muito maior do que o índice Bovespa, mas foi por causa, né, de uma ação que ela comprou que a gente não sabe se deu sorte ou se foi realmente uma análise boa. É a mesma coisa se alguém comprou Nvidia recentemente. A gente não sabe se a pessoa comprou pelos motivos certos, mas essa pessoa, durante muitos anos, vai ter uma carteira que ela vai mostrar que ela superou o índice. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E vai sempre nessa questão: você precisa ter evidências e evidências boas antes de acreditar numa história sedutora. E tá aí as provas, né? Que os profissionais mais ferrados do mercado, com um monte de coisa à disposição, dificilmente conseguem superar o índice. E superar o índice é uma missão espetacular e é uma afirmação espetacular. E se alguém falar que consegue, faça a sua lição de casa, duvide, vá atrás das provas. Espero que tenha sido útil. Até a próxima.